Muita novidade pipocou hoje, hein? Tem alguma coisa errada. Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Quarta-feira atípica com muitas novidades no Xbox. Mas antes, deixa o like, o seu hype e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse se você é novo por aqui. Começando com Senua's Saga Hellblade 2, recebendo um upgrade gratuito para Xbox e PC. A versão Enhanced com melhorias gráficas será disponibilizada gratuitamente para todo mundo que já comprou o jogo no Xbox e no PC e para assinantes do Game Pass. O jogo também chegará no catálogo de assinaturas Standard do Game Pass para consoles. E de quebra, Ninja Theory vai lançar também, depois de um ano, o jogo a preço cheio no PlayStation 5. A galera da Sony aproveita para fazer aquele bem bolado que vocês já estão fazendo muito bem. Coloca lá na lista de desejos porque tá dando muito certinho aqui pro lado verde da força. Porque, de acordo com os dados recentes da Circana, que é uma empresa de pesquisas de mercado e tecnologia, o Xbox teve um abril incrível nos Estados Unidos. The Elder Scrolls 4 Oblivion foi o jogo remasterizado mais vendido no mês no Xbox, PlayStation e PC. Forza Horizon 5, segundo jogo mais vendido. E olha isso, 4 dos 5 jogos mais vendidos no PlayStation são publicados pela Xbox. O hardware do Xbox Series cresceu 8% em relação ao ano passado. Olha que esquisito. Eu achei curioso, mas a Circana disse que isso se deve à procura do hardware como primário para o Game Pass, que por sinal teve um crescimento anual de 18% em assinaturas não móveis. Basicamente, eles não estão contando as assinaturas de produtos avulsos, como Candy Crush, World of Warcraft e essas coisas desse tipo. Lembrando que esses números são em relação ao ano passado e só no mês de abril nos Estados Unidos, beleza? Não vão interpretar isso aí errado. Continuando com o Game Pass, entrou no catálogo sem mais nem menos, tipo um Shadow Drop de uma quarta-feira qualquer, o game Retro Classics. Graças a uma parceria entre o Xbox e o Endstream Arcade, mais de 50 jogos clássicos da Activision direto dos anos 80 e 90 estão disponíveis no Xbox. Basicamente é um compilado de jogos do Atari, alguns do DOS e, pasmem, tem até PlayStation e Super Nintendo. Isso mesmo! Tem um jogo da Activision do PlayStation 1 no catálogo. A coletânea possui conquistas, desafios da comunidade e você pode matar aquela saudade daquela época em que a sua avó mandava você tirar o videogame da TV porque estraga o tubo. Tem uns clássicos bem bacanas como Pitfall, Enduro e River Raid. A coletânea obviamente está disponível para assinantes do Game Pass nos consoles Xbox One Series e PC e roda usando os servidores da Endstream, que por mais absurdo que pareça, a coletânea não é um emulador. Todos os games rodam via nuvem. Sim, então servidor lá na nuvem rodando um jogo de Atari. Dá pra perceber bem em alguns jogos que a gente nota a compressão no vídeo e não dá pra executar os games sem uma conexão de internet. Essa coletânea por trazer os jogos da Activision certamente faz sentido pro Xbox e funciona como um chamariz pro serviço da Endstream, que fornece uma biblioteca muito maior de outros retro games pra você jogar. Foi ali uma troca, né? Colocaram aí os retro games da Activision no Xbox pros assinantes sem precisar comprar uma assinatura do serviço da Endstream e a galera acaba conhecendo o serviço deles. Ganha mais uma vez o assinante do Xbox. Por falar na maravilha que é o Game Pass, temos também a maravilha que é o Microsoft Rewards. A novidade é que os jogadores de Xbox agora podem escolher qualquer valor de resgate direto pelo console. Ou seja, se você quer resgatar R$ 38, você vai poder. Se você quiser resgatar R$ 101, você também vai poder. Antes isso aí só era possível pelo navegador no PC. O Microsoft Rewards é tão bom que a galera do Xbox ganhou mais um tempão aí pra juntar uns pontinhos, né? E quem sabe pegar aí um GTA 6 de graça na faixa. Vocês estão juntando os pontinhos, né? Porque eu tô. Mas a galera do PlayStation não vai mais conseguir juntar pontinho para trocar por descontos na PSN. A Sony encerrou hoje o programa PlayStation Stars. Era um programa que fornecia colecionáveis digitais e recompensas que você poderia usar como desconto na compra de algum produto, caso gastasse também bastante dinheiro para obtê-los. A partir de hoje, o PlayStation Stars não aceitará mais novos membros. Se os membros atuais optarem por cancelar sua associação ao PlayStation Stars a partir de hoje, não será mais possível voltar a participar dessa versão do programa, e os membros perderão todos os pontos ganhos. Os membros atuais do PlayStation Stars ainda podem ganhar colecionáveis digitais, pontos e aumentar o seu nível de status até dia 23 de junho de 2025. Após essa data, não haverá novas campanhas PlayStation Stars disponíveis, nem recompensas adicionais ou benefícios de status a serem obtidos. Eles vão encerrar totalmente o PlayStation Stars em 2 de novembro de 2026. Ou seja, o que você ganhou lá de colecionável, né, aquela prateleirinha, né, que você tinha lá com seus colecionáveis, né, os pontos que você juntava para pegar desconto na loja, vai pro beleléu. Que tristeza.
Mas o que não é tristeza é a atualização do Game Bar no Windows. Ela foi finalmente toda repaginada, com configurações rápidas e um novo visual dos widgets, facilitando muito a vida na hora da jogatina. Em um update futuro, eles irão incluir o Microsoft Edge Game Assist, que vai ser um navegador que ficará ali disponível para você usar durante a jogatina, sem precisar sair do seu game. Excelente para abrir aquele site com seus guias e acompanhar tudo muito mais facilmente. Ele será dimensionado para gastar pouquíssimos recursos do computador, de forma que não vai atrapalhar a performance do seu game no PC. Por falar nisso, mais de 70 jogos entraram no formato Play Anywhere, onde você adquire uma única vez um game e pode jogar tanto no PC quanto no console sem ter que pagar de novo pelo jogo. Além disso, o catálogo agora conta com mais de 1000 títulos Play Anywhere. Caraca, nem eu sabia que tava nessa quantidade toda. E se você não tem um PC parrudão para jogar, sabe que você pode jogar os games do Xbox via nuvem, né? O Xbox adicionou mais jogos da sua biblioteca pessoal que podem ser jogados via xCloud. E agora, quando você escolhe jogar algum game de Xbox que também tá no GeForce Now da Nvidia, ele vai aparecer no app do Xbox para você escolher. Não, você não ouviu errado. Se tem algum game do Xbox na nuvem da Nvidia, o GeForce Now vai aparecer como opção para iniciar o jogo em nuvem dentro do app do Xbox no PC. Claro e óbvio, né, que você tem que ter uma conta registrada lá no serviço da Nvidia e linkada com a sua conta do Xbox para isso daí funcionar. E óbvio que para você jogar certinho no serviço da Nvidia, você tem que ter uma assinatura do serviço por lá, senão você vai ficar limitado aí ao plano gratuito de 30 minutos por sessão. Rapaz, foi coisa pra dedéu, mas eu acho que tem alguma coisa errada aí. Tem alguma pegadinha. Em todo caso, me diz aí o que você achou das novidades dessa quarta-feira. Deixa aqui nos comentários. Ah, e obviamente, não se esqueça de assistir os outros vídeos e de comprar com a Very Hard Games, hein? Então é isso, Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!